Essa é a primeira aula do curso Matemática Quarentena, uma chance para todo mundo aprender matemática útil para o século XXI, feita de uma forma cuidadosa e divertida. E hoje nós vamos falar sobre os números naturais, ou, como todo mundo chama, números. Meu nome é Jonas Gomes e hoje eu vou ter o prazer de ser o seu professor, pelo menos pelos próximos minutos. Então, quando alguém te pergunta qual é o seu número favorito, ninguém responde pi. Pelo menos a maioria das pessoas não responde pi. Então, quando alguém fala número, geralmente as pessoas querem dizer esses números que a gente usa para contar. 1, 2, 3. E é sobre esses números de contagem, os números naturais, que eu quero conversar hoje. Esses números naturais, eles são usados desde que o mundo é mundo. Então, desde os homens pré-históricos, eles já tinham uma noção de número. Seja para controlar o tamanho do seu rebanho, né? Saber se todas as suas ovelhas vão voltar, é uma coisa muito útil. Uma outra hipótese de como esses números surgiram é para organizar as cerimônias religiosas primitivas. Então, imagina, tá todo mundo ali em volta da fogueira e você precisa determinar quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo. Então, para que servem os números? Para contar e para ordenar as coisas, basicamente. E quando nós usamos os números para contar as coisas, quer dizer, para saber o tamanho de uma coleção, nós chamamos esses números de números cardinais, 1, 2, 3, 4. E quando a gente está usando para ordenar as coisas, é o primeiro, o segundo, o terceiro. Os números naturais nós representamos por esse N gótico, e é equivalente a esse Z com um mais pendurado em cima. Nós vamos ver mais sobre os conjuntos nos próximos módulos, mas por enquanto é bom saber que os dois representam a mesma coisa, representam esses números de contagem. E quais são as características principais? A característica principal dos números naturais é que ele começa em algum lugar e você tem um mecanismo para ir pulando para o próximo, né? Não importa muito como você vai chamar esse elemento inicial, se é 0, se é 1, se é 1, é it, entendeu? Não faz muita diferença. Os números naturais são assim, começam em algum lugar e você sempre tem um mecanismo de, para um número, pular para o próximo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a grande definição desses números é que você seguindo desde o primeiro, indo adiante, isso é tudo que há. E para os números de contagem, não vai ter alguém escondido entre o 1 e o 2. Não existe um número natural entre o 1 e o 2. Sempre, somando 1, fazendo o sucessor, nós conseguimos chegar em qualquer número. Não existe um número infinito que, aplicando a operação sucessor, nós não consigamos chegar. Então, sempre é possível chegar em qualquer número. Não existem infinitos nos números naturais. Outra coisa importante, se nós realmente queremos que os números sirvam para medir o tamanho das coleções, pelo menos dessas coleções finitas, existe uma coleção, um conjunto muito importante do ponto de vista técnico para a matemática, que é o conjunto vazio. Então, se os números vão medir o tamanho de todos os conjuntos, em particular eles também têm que medir o tamanho do vazio. Por isso é muito importante colocar o 0 nos números naturais. Daí a principal convenção que usamos para os números naturais é essa daí. 0, 1, 2, 3, 4. Sempre usando a operação sucessor. Mas espera, operação, essa é uma palavra nova. Exatamente o que nós queremos dizer com a palavra operação? Bem, a palavra operação em matemática denota uma regra, um algoritmo que transforma várias entradas em uma única saída. O mais importante da operação para a gente é que ela tem uma única saída. E nós classificamos a operação dependendo de quantas entradas. E isso é chamado de aridade da função. Se só tem um elemento, chamamos de unária. Se tem 2, de binária. Se tem 3, de trinária. 4 de quaternária e assim por diante. Então, a operação sucessora é uma operação que pega um número e transforma no próximo. Ela pega um número
ou seja, é uma operação unária. E ela transforma números naturais em números naturais. Como é o sucessor, eu vou chamar pela letra S. E aí o fato dela transformar número em número, eu vou denotar desse jeito. S, dois pontinhos, N e uma setinha para N. Depois tudo vai ficar mais claro. As principais propriedades dessa função sucessor ficaram conhecidas entre os matemáticos como os axiomas de Peano. Um axioma é uma regra, um princípio que você segue para construir a sua teoria. Se você sempre for se questionando, perguntando por quê, você chega em uma regressão infinita para trás. Então, nós, matemáticos, sempre começamos de regras fixas que todo mundo concorda. Esses são os chamados axiomas. Então, agora eu vou apresentar para vocês algumas propriedades da função sucessor que, na verdade, são axiomas. O primeiro desses axiomas é o seguinte: o zero não é sucessor de nenhum número. Então, não vai acontecer nos números naturais de você ir até o infinito, dar uma volta e voltar para o zero. Isso não acontece. O zero não é sucessor de ninguém. Dois números diferentes sempre terão sucessores diferentes. Mais para frente, a gente vai dizer que essa operação é uma operação injetora.